Admiráveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ó Senhor dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá força e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Cristo é vivo,
E nesse momento, então, eu vou passar a palavra ao irmão Luiz Ferraz, que é relator do corpo diaconal, para dar uma palavra à igreja, esclarecer a igreja sobre o processo de sucessão pastoral. Sucessão pastoral, palavra à igreja, em 1º de setembro de 2013. A leitura que eu vou fazer está aqui em Colossenses, capítulo 3. Foi inclusive o texto que lemos no início da nossa reunião, conforme os irmãos vão perceber na leitura. Capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo. Esse vínculo é tudo que ata, tudo que liga, tudo que aperta. Esteja o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados a um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que o Senhor abençoe essa rica porção da sua palavra em os nossos corações. A leitura é o ponto 1. Ponto 2, mais um momento histórico da Igreja sob a bênção e direção de Deus. Em nome do corpo diaconal, fazendo parte dele como relator, eu, Luiz Ferraz, chamo a atenção da Igreja para esta palavra nesta manhã. Os irmãos sabem que, conforme reza o capítulo 3, artigo 13º, item 4, que descreve as funções dos diáconos, no parágrafo 1º do Estatuto da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, aprovado em Assembleia Geral Ordinária de 30 de janeiro de 2005, autoriza o corpo diaconal a, abre aspas, procurar, avaliar e indicar o presidente da mesa executiva da Igreja para aprovação da Assembleia Geral Ordinária. Fecha aspas. 4. Ciente da decisão do pastor José Infante Júnior de ausentar-se do ministério desta igreja em 31 de janeiro de 2013, conforme carta dirigida ao corpo diaconal, e em 17 de setembro de 2012, e tendo ele comunicado oficialmente à igreja em 7 de outubro do mesmo ano, passamos a nos reunir periodicamente para orar e tratar do assunto. 5. Em uma destas reuniões, lemos e debatemos sobre
14 questionamentos formulados pelo corpo diaconal e encaminhados ao pastor Vitor em 2007, sobre posições doutrinárias, estatutárias, normativas, administrativas e sociais relativas à Igreja, as quais foram respondidas e documentadas em 9 páginas. Na introdução das respostas, o pastor Vitor escreveu, abre aspas, a impessoalidade ou não está presente da comunicação escrita impede que as palavras sejam acompanhadas com a atitude que as geraram e às vezes geram mal-entendidos. A atitude, então, é tão somente de sinceridade e clareza, acompanhando as características diretas das perguntas. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição para dirimi-las e esclarecê-las. Fecha aspas. Decidimos então conversar pessoalmente com o pastor Vitor para melhor entendimento dessas e outras posições, tendo em vista uma possível indicação ao postulado de presidente da mesa executiva da Igreja, posto que o mesmo vem ocupando e exercendo o cargo de vice-presidente há 10 anos e, naturalmente, seria o primeiro a ser avaliado pelo corpo diaconal. 6. Resumo da reunião com o pastor Vitor em 29 de setembro de 2013, às 19h30, finalizada aos 10 minutos do dia 30, ressalvados os lapsos de memória que podem ser corrigidos e ou acrescentados pelos presentes à reunião, inclusive o pastor. Então, fiz um breve resumo que pode ser acrescentado ou ressalvado. 6.1. Enquanto aguardávamos a chegada de alguns diáconos, o Dr. Fabrício solicitou a leitura voluntária de Hebreus capítulo 12, fato que nos envolveu em uma atmosfera espiritual de extrema significância, por se tratar de uma passagem que enaltece o nome do Senhor Jesus Cristo como nosso supremo exemplo de perseverança nas tribulações. 6.2. Às 20 horas, o relator deu início oficial à reunião, lendo ainda o texto de Colossenses, que anteriormente foi lido e referenciado, fazendo pequeno comentário e mostrando aos diáconos a grande responsabilidade da tarefa, mas junto a isto, destacando o glorioso privilégio de dar continuidade a uma obra espiritual de singular importância, iniciando aqui na terra e estendendo-se à eternidade. 6.3. Introduziu o assunto e deu conhecimento ao pastor Vitor o motivo da reunião, fazendo-lhe inicialmente 2 perguntas. Primeira, se estaria disposto a uma indicação para apreciação da Igreja como sucessor ao ministério do pastor José Infante, tendo em vista que no passado optou por declinar seu nome desse privilégio. Então, quando falamos há 7 anos atrás, o pastor Vitor havia declinado seu nome quanto à sucessão. E, número 2, a outra pergunta, qual seria um plano de ação geral para a Igreja,
além do que já havia exposto no papel e que projetos implantaria para os diversos departamentos, visando o crescimento da Igreja como um todo, caso fosse aprovado pela Igreja como presidente. 6.4. Para a primeira pergunta, ele respondeu, bíblica e sabiamente, abre aspas, que uma pessoa só não poderia dar esta resposta. A sua vida, sua família e seu ministério estão nas mãos de Deus, seja para ficar na igreja como pastor titular, seja para ficar como vice, ou até mesmo, não sendo aprovado pela igreja, aceitaria, como direção de Deus, assumir outro ministério. Disse ainda que o importante é estar submisso à vontade de Deus para que seja bênção em qualquer lugar. Fecha aspas. Inclusive, deixou o corpo diaconal totalmente livre para procurar, avaliar e indicar outros nomes à sucessão com sua presença ou não na igreja. Deixou claro também sua convicção do chamado para o ministério do ensino da palavra de Deus. 6.5. Para a segunda pergunta, eu vou ler a segunda pergunta porque já está um pouco distante aqui talvez da mente, se estaria disposto a qual seria um plano de ação para a igreja, além do que já havia exposto no papel, e que projetos implantaria para os diversos departamentos, visando o crescimento da igreja como um todo, caso fosse aprovado pela igreja como presidente. Então, para esta pergunta, disse, abre aspas, não creio existir uma receita de bolo pronta, mas me submeteria à vontade de Deus para, em conjunto com as várias lideranças, traçar um projeto bíblico visando a união e integração de todos os departamentos com vistas a um trabalho eficaz e eficiente. Eficácia e eficiência têm diferença. Isso é colocação minha aqui agora. Fecha aspas. 7. Agora, um relato que colocamos aqui. Esclareço aos irmãos que praticamente todos os diáconos, num total de 11, interrogaram o pastor com todas as perguntas possíveis e que a reunião rompeu à meia-noite, chegando ao fim com o direcionamento que estas informações chegassem ao conhecimento da igreja. Ressalvo apenas a ausência do Dr. Fabrício, que necessitou retirar-se às 22 horas. Ninguém foi tolhido ou impedido de se expressar livremente até sobre posição pessoal, demonstrando não ter paz na indicação do pastor como um possível sucessor foi abordada, mas que apoiaria a decisão da maioria. Atitude madura e cristã. Esta posição de plena liberdade não causou nenhum constrangimento ao andamento da reunião. Pelo contrário, abriu leque a um aprofundamento bíblico, honesto e sincero nos questionamentos. Afirmo que todos saímos abençoados. 8. Quanto à procura de outros pastores para conferências, no sentido de observarmos sua postura, mensagens e qualificações bíblicas para uma possível indicação à igreja, fizemos isso num passado não tão distante. À época, pedimos a ajuda do então
presidente da Comunhão Batista Bíblica, pastor Osmar Vandetti, na época. Hoje é o pastor Marco Silva, mas na época o pastor Osmar Vandetti. E pelo menos 2, até diria 3, que aqui estiveram, não houve eco ou resposta da igreja nesta direção. Neste ano, pedimos ajuda, ano de 2013, ao pastor José Infante sobre candidatos de fora, e ele não pôde nos ajudar, por não ter nomes. Talvez alguém que seja membro da igreja tenha um nome em mente que possa nos informar. Alguém que lhe seja conhecido e, de preferência, que conheça a igreja, não o templo, mas nossos costumes, nosso ministério, nossa posição doutrinária, e que tenha disponibilidade de mudança de ministério. Estamos abertos a sugestões. Estamos abertos a sugestões. 9. Se nos próximos dias, com a igreja em oração, não surgir outro nome que preencha os requisitos bíblicos com as qualificações exigidas para um obreiro, em 1 Timóteo, capítulo 3, vou ler. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, temperante, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidaria ou cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Também Tito, capítulo 1. Porque é indispensável que o bispo ou o pastor seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, repetindo, se nos próximos dias, com a igreja em oração, não surgir outro nome que preencha os requisitos bíblicos com as qualificações exigidas para um obreiro, em 1 Timóteo capítulo 3, em Tito capítulo 1, dentre outras escrituras correlatas, qualidades estas, vistas claramente na vida, ministério e família do pastor Vito, fica o seu nome indicado pelo corpo diaconal como candidato à sucessão pastoral da igreja, para
em data a ser definida, sua aprovação em Assembleia Geral Ordinária, conforme reza o capítulo 3, artigo 13º, item 4, parágrafo 1º do Estatuto, do atual Estatuto. 10. Este documento cumprirá o disposto no parágrafo único do item 5 do referido capítulo, que reza, abre aspas, todas as decisões do corpo diaconal que necessitarem de apresentação ou aprovação pela AGO, que é uma Assembleia Geral Ordinária, deverão ser escritas e apresentadas na forma de ofício e anexadas às atas da Assembleia Geral Ordinária. Fecha aspas. Finalmente, passo a palavra ao pastor José Infante, que tem demonstrado uma posição muito sábia e bíblica sobre o assunto, para suas considerações e, se desejar, abrir seu coração à igreja nesta manhã. Muito obrigado, irmãos. Muito bem, meus amados, está aí o relatório que foi lido à igreja a respeito de tudo que vem acontecendo. Sei que a igreja tem orado sobre o assunto. Eu diariamente, nas minhas orações, tenho colocado esse assunto diante do Senhor. Nós temos que entender que o tempo passa para todos. Há tempo de começar, há tempo de realizar e há tempo de parar. E o meu tempo está chegando. E com muita humildade diante de Deus, e também com muito temor, analisando toda essa situação, eu quero ler aqui para a igreja duas coisinhas só, e depois eu passo a palavra ao pastor Vitor para, no tempo que tiver, trazer a meditação dessa manhã. Primeiro, foi lido, os irmãos entenderam aí, que quando fui procurado para sugerir candidatos de fora, sinceramente eu já tinha pensado nisso, pensei, não me veio nome nenhum. Não me veio nome nenhum. Primeiro, porque eu sou de uma geração de pastores, estou aqui há 30 anos, não conheci e não conheço os pastores que surgiram nesse período de lá. E me preocupa muito, porque uma coisa é ouvir falar da igreja, outra coisa é conhecer como essa igreja tem se mantido nesses 100 anos. Quando sugeri o nome do pastor Vitor, sugeri o nome dele à comissão, primeiro porque não vi outro nome a indicar. O nome que eu indiquei já tem alguns anos que veio aqui, pregou, não teve aquele eco que a gente espera que tenha. Então, não há, porque quando Deus está na coisa, há uma reciprocidade da igreja para com quem pregou. Então, assim sendo, eu quero destacar aqui nesses dois pontos, porque que ficou a minha sugestão no nome do pastor Vitor. Os textos foram lidos aqui, eu só vou resumir. Primeiro, porque ele tem demonstrado, nesses 10 anos, uma evolução espiritual muito grande, um amadurecimento muito grande, está chegando, ou já chegou aos 40, está chegando lá, está encostando nos 40, e evidentemente eu me lembro que dos 40 em diante também comecei a ver muita coisa diferente, mais realidade com a vida cristã, e todo começo, a gente começa naquele ímpeto da mocidade, mas depois o tempo vai passando e o próprio ministério vai mostrando as coisas como elas são. E eu tenho visto essa evolução, essa palavra evolução, assim, esse crescimento, mais dentro do nosso contexto, esse crescimento na vida do pastor Vitor, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com todos aqui. Então, nós temos visto isso. Mas agora,
eu destaquei aqui aquelas características daquela epístola paulina a Timóteo. Vejam bem, Pastor Virtus governa bem a sua família e cria os filhos na demonstração do Senhor? Quem pode dizer não? A Bíblia diz que o pastor tem que governar bem a família e criar os filhos na demonstração do Senhor. Eu tenho visto isso. Eu vejo. Não é marido perfeito, nem a esposa é perfeita, como eu também não sou, nem minha esposa é perfeita, mas vidas submissos ao varão perfeito. Governa bem a família, conforme 1 Timóteo 3,3. Apegado à palavra, fiel e hospitaleiro. Irmãos, eu tenho visto isso. Gosta de estudar, gosta de examinar a Bíblia, vai nas fontes, procura nas versões, ele tem essa, é dele isso, ele procura, ele quer pesquisar, quer conhecer, e é hospitaleiro. Eu vejo a maneira como ele hospeda lá, gosta de reunir os jovens em casa, enfim, todas as faixas etárias lá. E de vez em quando saem uns caldos lá, aquela alegria toda com a turma. Eu vejo isso, essa hospitalidade que ele tem. Terceiro, a igreja que é testemunho, isso aqui é uma coisa visível. Paulo exorta que o pastor maneje bem. Irmãos, estão vendo aqui. Quarta-feira eu fico sentado ali ouvindo ele dar estudo bíblico. Quanta coisa eu tenho aprendido. E a igreja tem aprendido. E quarta-feira, irmãos, olha, foi uma bênção aqui sobre santificação de vida. Então ele maneja a palavra, tem crescido nas mensagens, na pregação, tem pregado, tem anunciado a palavra com firmeza, enfim, mostrando autoridade na pregação da palavra. E maneja bem, conforme Paulo exorta Timóteo lá 2,15. Bom testemunho dos de fora. Tem chegado algum escândalo ao conhecimento da igreja a respeito da vida dele? Não, já está aqui há 10 anos. Nada. Tem tido bom testemunho dos de fora, inclusive para mim, que ando visitando muita gente. Falam, o pastor, aqui pastor não, o que cantou aqui, o Feliciano Amaral. Teve aqui uns 3 anos, é isso, né? Feliciano Amaral. Então Feliciano Amaral estava sentado comigo ali. E numa das noites o Vitor fez uma meditação. O Feliciano Amaral me cutucou e disse: rapaz, se esse menino continuar estudando desse jeito, será uma bênção aos pés da cruz. É o que ele tem procurado fazer, ficar aos pés da cruz. O Feliciano Amaral me falou isso. Então maneja bem a palavra. Bons testemunhos de fora. Procura se apresentar como um obreiro aprovado. É visto isso diante de todos, irmãos. É visto isso diante de todos, procurando atender a tudo, aprovado, nada tendo que possa servir de obstáculo ou de impedimento à sua autoridade no púlpito. Clama ao Senhor por fortalecimento na graça. Isso ele tem me confessado sempre, nós nos reunimos, ele tem esse clamor mesmo na vida dele, o fortalecimento de Cristo na sua vida. E outra coisa, tem o temor do Senhor. E eu tenho visto isso. Ele teme a Deus, tem medo de Deus. E é bom que pastor tenha medo de Deus mesmo. É bom que tenha. E crentes também. E eu tenho visto isso na vida dele. Eu estou dando aqui não estou dizendo que é ele, eu estou dando o porquê que eu sugeri o nome dele. E finalmente, a minha recomendação que levou em conta as características bíblicas, e finalmente a minha recomendação que levou em conta profundas declarações dele, e aqui de púlpito. Eu anotei, teve coisas que ele foi falando, eu fui anotando e guardei comigo. Então chegou a hora. Minha recomendação dentro de profundas declarações dele, aqui de púlpito. Primeira declaração, foram muitas, mas eu anotei essas 4 principais. Se eu tiver que trair a causa de Cristo ou causar um escândalo, que eu morra atrás de uma carreta. Quantos lembram disso aqui? Olha aí, está vendo? Então isso
Anotei isso. Tocou. Segundo, tenho orado para ser um homem cheio do Espírito de Deus. É o que um pastor precisa. Clamar por isso. Clamar. Gálatas 5:22. Clamar para aquelas virtudes fluindo na vida dele. Não vai ser perfeito, mas vai deixar claro que anda com o perfeito. Terceiro, ele disse aqui: se eu não tiver dentro de 1 Timóteo capítulo 3, cuidado comigo. Foi assim mesmo, não foi, pastor? Se eu não tiver dentro de 1 Timóteo 3, cuidado comigo. Quem vai se expor assim? Só quem teme ao Senhor e procura levar o Evangelho a sério. E essa aqui, para os mais antigos, para aqueles que não são tão antigos e para os mais novos. Olha a declaração dele aqui. Compromisso com Deus. Em primeiro lugar, também tenho um compromisso com o passado, um compromisso com o presente e um compromisso com o futuro. Essa igreja tem uma história. Marcos foram estabelecidos aqui. Tenho compromisso com o passado, com o presente e com o futuro, mas acima de tudo, compromisso com Deus que me chamou. Então, queridos, analisando isso, orando, eu não tive liberdade de sugerir outro nome, a não ser o nome do pastor Vitor Ferreira e Silva, a quem eu tenho visto um crescimento espiritual muito grande. Continue em oração, continue orando, para que o Senhor complete a obra que começou em nosso meio. Bendito seja Ele. Amém? Pastor? Bom dia, meus irmãos. Sobre o que o irmão Luiz, como responsável pelo diaconato, e o pastor Infante aqui disseram, eu agradeço a Deus pelo carinho que nos foi dispensado. Meus queridos, estou com vocês há 10 anos. E nesses 10 anos, eu acho que os irmãos perceberam que eu nunca falei nada quanto à aspiração da titularidade dessa igreja. Creio que os irmãos devem perceber isso. O que eu posso lhes dizer é, Salmo 131, Davi fala: Senhor, meu coração não é soberbo para comigo. Não ando à procura de coisas altas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Salmo 131. Romanos, me fugiu a passagem, mas diz assim: não ambicioneis coisas altas, mas apegai-vos às humildes. É assim que tem que ser o coração do povo de Deus. Quanto a ser o responsável por essa igreja ou não ser, eu tão somente me coloco nas mãos de Deus. Um dia eu disse: eis-me aqui. E estou dizendo para o Senhor: eis-me aqui. Onde Deus vai direcionar, tenho certeza que o lugar que Ele disser será o melhor. O que eu posso dizer para os irmãos acerca disso é o seguinte: eu quero somar. E eu posso somar, um pastor, um servo de Deus pode somar de 3 formas. De 3 formas. Sendo responsável pela igreja, sim, pode somar desse jeito, se Deus direcionar. Sendo auxiliar, também. Teve gente que abençoou mais a vida de Davi do que Jonatas. Sabe o que é isso? A bênção de ser o segundo. Teve alguém que abençoou mais a vida de Jesus do que João Batista? O eterno importa que ele cresça. E a gente pode somar de uma terceira forma. A gente pode somar presente e pode somar ausente. Se for o melhor para a igreja, a distância do pastor Vitor, eu estaria muito aberto a reconsiderar um outro ministério, sabendo que o mais importante é somar com o povo de Deus. Então, por fim, que a igreja sinta-se muito à vontade na decisão que tomar. Seja o que for, eu vou entender como resposta de Deus para o nosso ministério. Tá bom? Não sei se eu fui muito claro, é um assunto bem delicado, eu não fico muito à vontade de conversar sobre isso. E eu queria que os irmãos me sentissem tão constrangidos que não procurassem conversar comigo em particular. Tá bom? Queria que os irmãos me sentissem tão constrangidos que, em particular, nem toca nesse assunto comigo, conversa com os diáconos, conversa com o pastor Infante. Com o pastor Infante também não. O
Pastor Infante também não. Estou com o irmão Luiz, com os demais diáconos. Tudo bem? Meus queridos, 11h40. Eu estava com uma mensagem para pregar, e aí eu pensei, bom, eu não vou conseguir pregar essa mensagem em 15 minutos, então eu queria trazer uma breve reflexão num outro texto. Tá joia? Uma breve reflexão. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 17. Coloque-se em pé, por favor. Gênesis 17. Gênesis 17, versículo 1, diz assim, Gênesis 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus aplique sua palavra em nossos corações, todos podem assentar-se. Eu já preguei sobre esse texto num retiro de nossa igreja, sabe? E eu queria aqui não pregar a mensagem de novo, mas para fazer uma breve reflexão. Eu queria falar sobre o Deus que se manifesta na vida do seu povo. Então, entendamos isso, meus irmãos. Nossa vida cristã não é apenas uma vida onde nós temos crenças e valores. A vida cristã real é a vida que se relaciona diretamente com Deus, por meio de Cristo. Então, cristianismo verdadeiro não é apenas ter crenças e valores. Isso é real, o verdadeiro crente, ele tem crenças e valores. Agora, mais do que isso, é um relacionamento real com Deus. João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Efésios 1,13, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então um verdadeiro crente é alguém que se relaciona com Deus. Não um relacionamento com os olhos da carne, não um relacionamento com os sentidos do corpo, mas tem um relacionamento com Deus. Deus se relaciona com o seu povo. E aqui, Deus, entre tantas outras situações que interviu, que se manifestou na vida de Abraão, ele está se manifestando de novo. E eu queria pensar o seguinte, um momento onde Deus se manifestou, a maneira como ele se apresenta e a direção que ele dá para Abraão. Primeiro, qual foi o momento? O texto diz, quando Abraão tinha 99 anos. Meus irmãos, é importante nós entendermos que não tem nada na Bíblia por acaso. Por que a Bíblia faz questão de dizer a idade de Abraão aí? Porque nós temos aquela perspectiva de tempo produtivo, não é verdade? Tempo produtivo, a pessoa com 20 anos está com todo o gás, tem todo um horizonte pela frente. Pessoa com 30 anos, ela tem gás e tem maturidade. Pessoa com 40 anos, ela tem gás, tem maturidade e tem poder aquisitivo, o que não é o meu caso. Mas uma pessoa com 99 anos, o que a gente diria? Sabe o que a gente diz? Uma pessoa com 99 anos está com o pé no céu. Nós que somos crentes, porque quem não é crente diz que está com o pé na cova. Não é assim? Mas nós percebemos aqui o seguinte, para Deus não existe tarde demais. Eu confesso que humanamente eu não daria nada por Abraão com 99 anos de idade. Olha, Abraão está no fim da vida dele, está no seu ocaso. Mas foi um momento onde Deus quis se manifestar na vida de Abraão. Meus queridos, sabe quando foi que João escreveu o livro do Apocalipse? Ele tinha entre 90 e 100 anos. Entre 90 e 100 anos estava preso, exilado na ilha de Pátimos. Estava ali esquecido por tudo e por todos. E nós temos a tendência de dizer que a pessoa na idade, ela fica saudosista e só olha para o passado, não é isso? Deus aparece para João e manda ele olhar para o futuro. E João teve uma visão do futuro que eu, no ano de 2013, não tenho a mesma percepção que ele teve há 2000 anos atrás. Sabe por quê, meus queridos? Para Deus não existe tarde demais.
No momento de maior fragilidade do homem, muitas vezes é o momento onde Deus mais se manifesta na vida dele, independente da sua idade, do seu estado social, do seu estado emocional, independente de qualquer coisa, saiba disso. Para Deus não existe tarde demais. Não é tarde demais para Deus na sua vida, meu irmão. Que o Senhor se manifeste a você e que te traga esse otimismo espiritual, esse positivismo, não de autoajuda, mas de ajuda do alto. Em primeiro lugar, isso. Para Deus não tem tarde demais. Segundo lugar, para a gente ser breve. De que forma que Deus se manifesta a Abraão? A gente já sabe quando ele tinha 99 anos. Mas sabe de que forma? Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, Deus, Ele faz diversas descrições de si. Ele se identifica de diversas formas. Por exemplo, não tem o Jeová Jireh, o Senhor proverá? Não tem o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira? Aqui está o El Shaddai, ou Jeová Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por que aqui ele se manifesta assim? Quando Abraão vai sacrificar o filho, ele aparece e diz: Jeová Jireh, o Deus que provê. Mas quando Abraão está no seu momento de maior fragilidade, 99 anos, Abraão não tinha o filho da promessa. Ele tinha um filho da vontade dele, que foi Ismael, mas não tinha um filho da promessa. A esposa dele não podia mais gerar filhos, porque além da idade, era estéril. E nesse momento de maior fragilidade humana, Deus aparece dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Abraão, na sua fragilidade, você tem que ver em mim aquele que supre a sua fragilidade. Meus queridos, é importante nós percebermos que Deus procura se identificar como aquele que supre a nossa grande necessidade. Por exemplo, quando as pessoas andaram atrás de Jesus em busca de pão, Jesus disse que ele era o pão da vida. A necessidade é pão, o pão da vida sou eu. Quando as pessoas estavam com sede, Jesus disse que ele era a água da vida. Para o faminto ele é o pão, para o sedento ele é a água. Quando havia um cego, Jesus disse que ele é a luz do mundo. Para o faminto pão, para o sedento água, para o cego luz. E quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, momento de luto, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, a partir da necessidade do homem, ele se identifica. Para o sedento ele é água, para o faminto ele é pão, para o cego ele é luz, para o morto ele é vida. E para um homem de 99 anos, ele é o Todo-Poderoso. Para aquele que está enfraquecido, para aquele que está incapaz, para aquele que está fragilizado, ele é o Todo-Poderoso. Meus queridos, nosso Deus se relaciona conosco. E Ele, na sua graça, na sua misericórdia, Ele se relaciona conosco a partir da nossa grande necessidade. Nossa primeira necessidade foi perdão. Cristo é o perdão de Deus para os nossos pecados. Ele é propiciação, não só dos nossos, mas o de todo mundo, como diz em 1 João. Sonda seu coração agora. Qual é a grande necessidade da sua alma? É a partir disso daí que Deus quer se manifestar a você. Deus, eu estou ansioso, eu preciso de paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Deus, eu estou atribulado e eu preciso de consolo. Jesus Cristo é o nosso consolo. Deus, eu estou solitário, eu preciso de amparo. Jesus Cristo é aquele que nos ampara. Meus queridos, não é só o fato de que Deus se manifesta ao homem, ainda que os outros achem que não existe mais história para aquele homem. Não é só o fato dele se manifestar a Abraão quando Abraão tinha 99 anos. É a maneira como ele se manifesta. Abraão, você precisa de um filho, não precisa? Você precisa do filho da promessa, né? Você acha que com 99 anos você não consegue mais gerar um filho. E você precisa que esse filho nasça de Sara. E você acha que Sara, quando era nova, já não podia ter filho porque era estéril? Muito menos agora com 99 anos. É isso que você acha, né, Abraão? É isso que todo mundo acha, né? Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. O que é impossível para o homem, é possível para mim.
Sara vai engravidar. E sabe o que Deus vai dizer ali? Deus vai dizer: Abraão, daqui a 1 ano você vai ter um filho. O Senhor se manifesta como Todo-Poderoso. O Senhor se manifesta para que os planos de Deus em nossa vida sejam realizados pelo poder e pela misericórdia dEle. Meus queridos, em terceiro e último lugar, e aqui a gente encerra, Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. O momento, a maneira e a direção. Momento com 99 anos, a maneira como Todo-Poderoso e a direção. Anda na minha presença e ser perfeito. Vamos entender isso? Aquela relação de causa e efeito. Causa e efeito. Nós temos o seguinte pensamento: eu preciso ser perfeito para andar na presença de Deus. Não é isso que está na nossa mente? Eu tenho que ser perfeito para andar na presença de Deus. Deus está dizendo o contrário. Anda na minha presença e a partir daí é que você vai ser perfeito. Quantas vezes a gente vê o não crente dizendo: eu tenho que parar de fumar para aceitar Jesus, eu tenho que parar de beber para aceitar Jesus, eu tenho que deixar isso ou aquilo para aceitar Jesus. E o que nós dizemos para eles? Não, rapaz, primeiro aceita Jesus e o Senhor vai te libertando disso tudo. Não é isso? O que nós falamos para o crente, para o ímpio, Deus quer falar para nós que somos crentes. Anda na minha presença. E as demais coisas, você vai perceber como eu vou tratando na sua vida. Entenda bem o que quer dizer ser perfeito, meus queridos. Perfeição para nós traz a ideia de isenção de erros. Não é isso mesmo? Mas perfeição também traz a ideia de ser completo. Não apenas de ser isento de erros, mas de ser completo. Deus está dizendo: olha, Abraão, anda na minha presença e aquilo que está faltando na sua vida, eu vou completar. Anda na minha presença e aquilo que está faltando no seu caminhar, eu vou completar. Meus queridos, é aqueles versos que a gente conhece tão bem, né? Buscar em primeiro lugar seu reino, sua justiça, as outras coisas vos acrescentarei. Meus irmãos, nós andamos na presença do Senhor, nós andamos com o Senhor, e aquilo que a gente precisa, o Senhor vai acrescentando em nossa vida, o Senhor vai suprindo. Deus, eu preciso deixar de ser ansioso. Anda na minha presença, Vitor. Anda na minha presença e a paz que excede todo o entendimento vai começar a guardar seu coração. Deus, eu preciso mesmo trabalhar um pouco mais essa necessidades que cada um tem. Senhor, eu tenho um coração amargurado, eu não consigo perdoar certas coisas. Não consigo, eu tento perdoar, mas sempre está vindo na minha mente. Anda na minha presença, Vitor, e essa amargura do seu coração eu vou adocicar, assim como eu fiz com que as águas amargas de Mara se tornassem águas potáveis, águas agradáveis. Meu querido, sabe o que nós realmente precisamos? Anda na minha presença e ser perfeito. Nós somos capacitados pela presença do Deus Todo-Poderoso. E eu quero terminar só mostrando uma coisa na Bíblia para os irmãos. Quando Deus aparece para Moisés, Moisés diz que ele não podia ir, porque Moisés ele era pesado de língua. O pessoal até fala que ele era gago, né? Então Moisés não disse que ele era pesado de língua? Disse ou não disse? Dá uma olhada aí em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. E aqui a gente encerra. Joia. Atos capítulo 7. Olha o versículo 22. Atos capítulo 7, verso 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em... Meus irmãos, ele era poderoso em... É o mesmo Moisés que disse que era pesado de língua? Era o mesmo Moisés que disse que tinha a língua travada? Era o mesmo Moisés que dizia que não podia articular bem as palavras? É porque existiu Moisés fora da presença de Deus. Mas quando Deus falou: Moisés, vai lá que eu estou te mandando,
Moisés, a partir de agora sou eu contigo. O Moisés que antes era pesado de língua, a história passou a identificá-lo como um homem poderoso em palavras. Sabe o que é isso? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e eu vou suprir as suas deficiências. Eu vou suprir as suas necessidades. Porque Moisés não é na sua capacitação, é na capacitação do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Abraão, o homem da mulher estéril, se tornou conhecido como pai de nações. Sabe por quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Igreja de Jesus Cristo, qual é o desafio? Qual é o consolo? Qual é o ânimo de Deus para a sua igreja nessa manhã? Eis que está diante de vós, na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E Deus está lhes dizendo: igreja, anda na minha presença e ser perfeito. Aquilo que vocês precisam, eu vou suprir na vida de vocês. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Infante, por favor. Só voltando para... Não é um reparo, mas evidentemente quando se sugere um nome de um pastor, certamente nós vimos a esposa também, a família. E para Andréia, eu vou resumir em outras palavras o que a dona Ana me fala a respeito da Andréia. A Andréia não precisa falar, ela já abençoa. Só de olhar para a Andréia já é abençoado. Em outras palavras que a dona Ana fala, Andréia não precisa nem falar, Andréia, só de olhar para a Andréia a gente está abençoado. Então Deus abençoe a Andréia, irmã também nesse ministério, como o pastor falou. O melhor lugar para um pastor é estar no centro da vontade de Deus. Amém? É isso. Ele manda, ele sabe todas as coisas. Após a bênção apostólica, não sei se o pastor Nogueira está podendo falar? Está podendo falar? Ele vai dar a bênção apostólica. A bênção apostólica. Trazer para cá aqui o Ricardo. Traz isso. A bênção apostólica, viu, gente? Deixa que eu seguro. Manda a bênção apostólica. Vamos orar, amados irmãos, que agora a paz do Deus eterno, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus seja convosco e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe. Até a Bíblia. Obrigado, viu, Jéssica?